Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos e irmãs que estão ouvindo este shiur, esta mensagem, esse estudo. Gostaria de agradecer pelo carinho que muitos estão tendo em compartilhar, em nos enviar e-mails e nos adicionar no WhatsApp. E assim essas pessoas são adicionadas ao grupo de estudos aprofundados do judaísmo nazareno de São Paulo. Gostaria de agradecer a todos pelo carinho, que o Eterno possa abençoar a vida de todos, grandiosamente, através da sua misericórdia, através da sua Hesed, e que o Eterno possa conceder a Shalom, porque nada é mais importante do que Shalom, e nada é mais importante também do que uma consciência limpa, de que uma consciência tranquila, principalmente para quem serve ao Eterno. Hoje nós iremos dar continuidade ao estudo do livro de Hebreus, como nós havíamos falado, que praticamente está finalizando o estudo da Brit Hadashah. Você pode acompanhar todos os outros shiurim, os outros estudos dos livros da Brit Hadashah, do Novo Testamento, como Gálatas, Atos, e vários outros. Nós vamos entrar agora nos evangelhos, que é Mateus, Matitiahu, que é Marcos, que é Lucas e Yohanan. Nós vamos explicar porque existem diferenças entre um escritor e o outro. Marcos, ele escreveu uma situação que ocorreu, porém ele detalhou, Mateus, a mesma coisa. Então, por isso que vai haver algumas divergências de escrita. Não porque eles estavam se contradizendo-se a respeito de determinados assuntos. De maneira nenhuma, nenhum dos nossos emissários estão se contradizendo-se através a respeito da Torá. Eles nunca foram contra a Torá. Eles foram sim contra a um sistema corrupto de legalismo, onde os líderes da época ele colocavam fardos pesados nas pessoas que nem sequer com um dedo ele os moviam. Então esses líderes que colocavam práticas, absurdas, para as pessoas seguirem. Então na realidade ela estava fazendo daquela pessoa duas vezes filhas do Guerrinom, do inferno. E aí Yeshua combateu isso, Yeshua, os Talmidim. Então de maneira nenhuma o Eterno ele está se contradizendo-se. Ele mesmo disse na Torá que o povo dele não entende como ele age, E nós vamos dar continuidade ao estudo, mais uma vez, agradecendo pelo carinho, Vocês podem compartilhar este vídeo para outras pessoas, você pode colocar no seu site, você pode se inscrever no nosso canal, estar por dentro de todos os assuntos relacionados às escrituras, a estudos aprofundados e etc. Você pode convidar as pessoas, tem a página do Facebook, que é Beit Netzer Efraim. Você coloca esses nomes ou Judaísmo Nazareno SP, logo vai estar mostrando lá e você curta, e aí você vai ter acesso aos vídeos, aos estudos, a todos os arquivos que colocamos lá para nível de informação para ajudar as pessoas. E o nosso intuito sempre será de ajudar as pessoas. Nós temos nos deparado com muita ingratidão, nós temos nos deparado com muitas pessoas que são ingratas, pessoas que são desordeiras, pessoas que não são equilibradas. Isso é normal. Infelizmente, pessoas assim não querem mudar,
pessoas assim não querem continuar no caminho da Techuvá. A Techuvá, ela é um processo de mudança interna. Ela não é um processo de mudança exterior. Isso não existe no judaísmo. É um processo de mudança interior. E são poucas as pessoas que querem mudar o seu interior, que querem se conhecer. E é por isso a dificuldade, e é por isso as desculpas, e é por isso muitas pessoas não resistem. A palavra que Yeshua disse: muitos serão chamados, mas poucos escolhidos, isso é fato. As palavras de Yeshua jamais vão voltar atrás. As palavras de Yeshua, como eu sempre digo e afirmo, é um universo, tem muito poder. Então, essa palavra vai acontecer nas nossas vidas. Nós podemos ser chamados para determinadas situações de estudar, de divulgar, de falar, mas se eu não persistir, se eu não continuar, eu não vou me fazer escolhido. Então é necessário uma mudança interior e o processo de Techuvá caminhando dia após dia para que eu alcance o objetivo de ser escolhido. Senão eu não serei escolhido. Isso é óbvio, tá? É muito sério. E o Eterno, ele não pede que você faça sacrifício de animais, que você faça coisas absurdas. O Eterno, ele pede que você mude o seu interior, que você mude os seus atos que são repugnantes diante dele para os atos que são atos de bondade, de shalom, de misericórdia. Todos os frutos do Ruach HaKodesh, ele tem que estar florescendo e dando fruto dentro de você. Em Gálatas 5 diz, os frutos do Ruach HaKodesh, os frutos do Espírito. Então esses frutos, eles têm que fazer parte da minha vida. Mas muitas das vezes as pessoas não querem. As pessoas se deparam com uma situação, é o que eu sempre digo, não há tempo para se dizer, olha, você alcançou a carreira da fé, você finalizou com muito êxito. Não há final para isso, né? Mesmo que morramos, nós iremos continuar no processo de mudança. Então, o que eu quero dizer com isso? Porque as pessoas, elas pensam assim, eu conheço o judaísmo há 3 anos, eu conheço o judaísmo há 2 anos, há 5 anos, 8 anos, e isso é suficiente? Não, isso não vai te fazer melhor do que os outros, isso não vai te fazer ser escolhido pelo Eterno, isso não vai te fazer. Isso é um processo, né? Quem vai bater o martelo no final é Hashem, é o Eterno Todo-Poderoso. Ele vai bater o martelo e dizer, olha, você foi escolhido. É ele, é uma particularidade dele. E nesse caminho, muitas pessoas retrocedem. Neste caminho, muitas pessoas se afastam. Foi o que aconteceu com Yeshua. Yeshua, as pessoas estavam seguindo, para onde ele ia, as pessoas iam atrás. Né? Chega uma certa vez que Yeshua disse, olha, vocês estão vindo atrás de mim pela comida que perece, pelo pão que eu lhes dei e pelos peixes. Né? Então, como é que fala, passeata, aquela busca por Yeshua, na realidade as pessoas estavam buscando por interesse. Então muitas pessoas, pessoal, vai buscar o Eterno por interesse, né? Muitas pessoas vão parar no caminho, porque dão mais espaço à sua natureza. Eu costumo dizer que a minha natureza,
Ela pode ter tendência para algum mal, para alguma coisa errada, ela pode, mas eu tenho que me abster, eu tenho que seguir, tá? E isso é bastante interessante nós notarmos isso, e existe muita gente que está retrocedendo, e não é fácil. Eu no vídeo passado, no vídeo que eu fiz aí sobre um relato negativo, ele faz o mal florescer, esse é o título. Eu falei que se a palavra do Eterno fosse anunciada como tem que ser anunciada, não haveria tantos interesseiros, não haveria tantas pessoas nas igrejas, não haveria nem tantas igrejas. Há de se dizer, talvez não haveria nem igrejas, haveria outras religiões, mas não voltadas para o Eterno, voltadas para outros deuses pagãos, né? Então haveria outras situações, mas as pessoas romantizam as escrituras, as pessoas colocam coisas, enxertos. O Eterno já disse que não é para acrescentar e nem diminuir o que ele falou. As pessoas acrescentam. Não se pode acrescentar nada. Então, muitas pessoas que são interesseiras, né, elas vão parar no caminho. E não adianta, não adianta. O que eu quero dizer é, você vai continuar no caminho? Essa é a pergunta. Você vai persistir, você vai resistir, você vai ser perseverante até o final de tudo? Então, isso é techuvá. E não eu me fantasiar, me maquiar de que há uma mudança exterior para que os outros vejam, né? Eu costumo dizer que os seres humanos, nós seres humanos, nós temos uma habilidade muito grande de mostrar o que nós realmente somos. Nós temos uma habilidade muito grande de não mostrar o que realmente nós somos, né? Nós escondemos o que realmente nós somos. E essa situação de esconderijo se dá através de fantasias. Nada mais é do que fantasias. Então, as pessoas estão se fantasiando para mostrar que mudaram. E quando você vai ver, no fundo, nunca mudaram, né? Nunca mudaram, pelo contrário, né? As pessoas estão cada vez pior, né? E é por isso que estamos aqui para orientá-los, ensiná-los, o ensino sadio, assim como Yeshua ensinou, assim como os Talmidim ensinaram, tá bom? Essa é a nossa preocupação, é esse o nosso propósito de conscientizar as pessoas a serem melhores seres humanos, melhores pessoas que venham representar o Eterno nesse mundo inferior, nesse mundo de maldade, nesse mundo aonde o mal está prevalecendo. Não porque o Eterno perdeu o controle, mas porque o Eterno está permitindo que o mal cresça, para que as pessoas resistam esse mal e priorizem o bem, mesmo que me custe a minha vida, mesmo que me custe resultados negativos, que sempre teremos, né? Teremos sempre resultados negativos. Sempre teremos da parte pessoais de pessoas, de relacionamentos, de trabalho, no estudo, na família, sempre teremos. Eu não encontro ninguém nas Escrituras que serviu o Eterno, que não teve situações e que passou situações ruins em família, no trabalho, na escola, no mundo secular. Eu não vejo. E pessoas que no final são pessoas que vão restabelecer e ressuscitar no reinado milenar e vão ficar com Yeshua 1000 anos e para sempre.
Então nós não temos moradia eterna nesse mundo, né? Nós não estamos aqui para fixar moradia eterna, né? Nós estamos aqui para fazer o que realmente o Eterno deseja que façamos. Sermos luz na escuridão. Esse é o propósito. Mas as pessoas não entendem, né? As pessoas veem um gentil, principalmente várias comunidades que nós estamos vendo aí ultimamente, né? Agora é moda você comprar kippah, né? Você comprar objetos do judaísmo, é moda. É moda, as pessoas... Agora é moda. As pessoas estão saindo das igrejas porque se frustraram e buscando um judaísmo de portas abertas, né? Aonde ela vai ser o que ela era na igreja, né? Ela vai tocar do jeito que era na igreja, ela vai cantar do jeito que cantava na igreja. Então mudou só o rótulo, né? Há 20 anos atrás, ninguém ouvia se dizer da boca de um pastor: olha, o judaísmo, isso não existia. A informação, a internet, ela está democratizada, qualquer pessoa tem acesso. Então, é moda agora, tá? É muita modinha. O conceito de comunidade que estamos estabelecendo é o da Brit Hadashah, né? Então, o que eu quero dizer? Então, nessa modinha vai vir muitos interesseiros, muitos curiosos. Isso é fato. E aí ela entra numa comunidade aonde o líder, ou os líderes, priorizam a mudança exterior, vai fazer daquela pessoa 2 vezes filhas do Guerrinon. É o que está acontecendo, né? Se voltam para os ritos, como se os ritos fossem a primeira coisa. O foco não é rito. Embora o rito faça parte, né, da nossa história, o foco não é talit, o foco não é objetos do judaísmo, kippah, véu, não. O foco é você entender quem é você, mudar os seus atos vergonhosos diante do Eterno e continuar no processo de techuvá. E os objetos? Os objetos você vai entendendo e usando. Entendendo e usando. Não é prioridade as outras coisas. O que é prioridade é mudança interior. Mas como nós vemos hoje, são dados, estatísticas verdadeiras de que as pessoas estão indo e elas mudam o exterior e o interior elas continuam o mesmo. Shalom, irmãozinho. É a mesma coisa que era na igreja, a paz do Senhor. Oh, irmão, eu lhe amo muito. Você estar comigo. Na hora do vamos ver, corre e sai fora. Quantas pessoas não falaram para mim, tamo junto, batia no meu ombro, me abraçava, tamo junto, e não estão junto, tá? Então, pessoal, o que eu quero dizer é que muitas pessoas se fantasiam, muitas pessoas dão prioridade para a mudança exterior. E você tem que dar prioridade para a mudança interior. Mas é isso. Então vamos continuar. Hoje nós vamos terminar o livro de Hebreus. Nós vamos lendo como costume e vamos explicando, tá? Temos aí 4 capítulos para ler, tá? E é isso. Vamos lá. Capítulo 10 do livro dos Hebreus. Eu estou usando a tradução David Stem, da Bíblia Judaica Completa. Ele diz: a Torá tem em si uma sombra das coisas boas que virão, mas não a manifestação reais das coisas originais. Isso é verdade.
A Torá, ela tem a sombra das coisas boas que virão, que é o do reinado milenar. E ele diz, mas não a manifestação real das coisas originais. Portanto, ela nunca pode, mediante os mesmos sacrifícios repetidos incessantemente, ano após ano, conduzir ao objetivo que se aproximava do lugar sagrado para oferecê-los. Como era uma coisa anual e diária, sacrifício de animais, e os Kohanim morriam, não eram permanentes, tanto é que hoje o templo não existe. O segundo templo foi destruído, nos dando a entender que é mera cópias que foram destruídas e que elas não têm a finalidade de nos dar a salvação. Se elas tivessem, né, essa grandiosidade de nos conceder salvação, expiação de pecados permanente, eles estariam aí. Eles existiriam hoje, mas não existem. Então quer dizer que nós vamos tacar fogo? Não estou falando isso. Há muita coisa séria nisso. As coisas, os utensílios, a menorá, é algo magnífico. Porém, ela não é permanente. É isso que os Hebreus estão falando. O autor do livro dos Hebreus. E não irá continuar permanente. Isso ele falando na época em que o templo ele já estava lá permanente. Isso ele falando. Porém, ele já sabia que o templo iria ser destruído. Por quê? Porque o povo que comandava o templo estava corrompido. Né? Shabbat Shalom, Antônio Francisco. Que o Eterno te abençoe. Shabbat Shalom a todos. Então, ele diz, né? De outra forma, não teria cessado a oferta desses sacrifícios? Se as pessoas que realizavam o sacrifício tivessem sido purificadas de uma vez por todas, não mais teriam consciência do pecado. Não, ocorre o contrário. Nesses sacrifícios há uma recordação dos pecados ano após ano, porque é impossível que o sangue de touros e de bode remova pecados. Por isso que se fazia diariamente e anualmente, porque esses pecados eles eram relembrados. Esta é a razão pela qual, ao entrar no mundo, ele diz: não é tua vontade receber sacrifício animal e oferta de alimentos. Ao contrário, um corpo me preparaste. Não, tu não tens agradado das ofertas queimadas e dos sacrifícios pelo pecado. Então eu disse: vejam, no rolo está escrito ao meu respeito: vim para realizar a tua vontade. Aonde está escrito isso? Em Terrelim, Salmos, capítulo 40, versículos 7 e 9. Shabbat Shalom para Rose Militão, minha esposa, olha, está ouvindo. Shabbat Shalom. Primeiro, ele disse: tu não desejaste, nem te agradaste de sacrifício de animais, ofertas de alimentos, ofertas queimadas dos sacrifícios pelos pecados, os quais eram realizados de acordo com a Torá. E então, aqui estou para cumprir tua vontade. Ou seja, o Eterno jamais, ele não mais se agradava de alimentos, de ofertas queimadas, de sacrifício de animais. Por quê? Porque o povo estava corrompido. E é por isso que Yeshua veio, né? E aqui estou para cumprir tua vontade, disse ele. Aí ele continua, ele cancela primeiro o sistema para estabelecer o segundo.
É por isso que hoje o segundo templo não existe, porque ele cancelou. O povo foi iníquo, o povo foi perverso, o povo estava sendo corrompido, os líderes do templo, o povo que eu falo, o povo do templo, o que organizavam o serviço diário, eles estavam corrompidos, eles estavam, vendendo os animais, estavam comercializando dentro do templo. Então o templo já estava corrompido. E o que o Eterno fez? Ele destruiu, permitiu que os romanos destruíssem o templo. E é por isso que hoje não existe templo, justamente apontando para que creiamos em Yeshua, porque ele é capaz de fazer expiação pelos nossos pecados para sempre. Não precisa de sacrifícios de animais, não precisa de sangue de animais, não precisa mais. Por quê? Porque Yeshua, ele fez o sacrifício perfeito através do derramamento de sangue que é permanente, que fala muito mais do que de animais. Qual que tem mais valor? O sacrifício de um tzadik, de um justo que não pecou, de que não errou e de que não cometeu iniquidade, e que é o Filho de Elohim, que é o próprio Eterno, que derramou sangue em favor de muitos ou de animais? Qual é o mais forte? Qual é o mais interessante? É o de Yeshua. E é por isso que o templo não existe, mostrando que Yeshua é o sacrifício perfeito. Mas hoje o que temos visto são pessoas pisando no sangue de Yeshua. Como? Negando a Brit Hadashah, negando a existência histórica de Yeshua, negando a existência arqueológica de Yeshua, negando o sacrifício perfeito de Yeshua das Escrituras, que falam na Torá, que falam no Taná, no Velho Testamento, através dos profetas. Então as pessoas estão negando para satisfazerem os seus egos. Então nós devemos tomar bastante cuidado com isso. Aí ele cancela o primeiro sistema para estabelecer o segundo. Em conexão com sua vontade, fomos separados para o eterno e feitos santos, de uma vez por todas pela oferta do corpo de Yeshua, o Messias. Dia após dia, todo o corrente se apresenta a realizar seus serviços, oferecendo vez após vez os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecados. Como o sacrifício de animais tinha diariamente e ano após ano realizar os mesmos sacrifícios, os mesmos animais, as mesmas espécies de animais, o mesmo sangue, então ele diz que nunca pode remover pecados. Por quê? Porque era diário, era anual. Se fosse permanente, o sangue dos animais teria mais valor do que o de Yeshua. Por isso que é considerado mera cópia. Mas este, quando acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, sentou-se à direita de Elohim e passou a esperar daí em diante até que seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Por meio de um único sacrifício, ele conduziu ao objetivo de uma vez por todas os que estão sendo separados para Elohim para serem santos, Kadosh. Então, esse é o objetivo de Yeshua. E é por isso que ele recebeu autoridade. Ele já era, tá? Gente, esse mundo é um mundo inferior. Então ele recebeu autoridade sobre este mundo inferior, sabendo que a sua manifestação é muito maior do que quando ele veio. E é por isso que houve a transfiguração no monte, mostrando quem realmente ele é. Tá?
e ainda de uma forma reduzida. E ele diz, por meio de um único sacrifício, ele conduziu ao objetivo. O Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santo, nos dá o testemunho, porque depois de dizer, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz Adonai. Porei minha Torá em seu coração e as escreverei em sua mente. Olha só. Ele mesmo vai colocar a Torá em nosso coração e escreverás em nossa mente. A seguir acrescenta, dos pecados e das iniquidades deles não me lembrarei mais. Onde está escrito isso? Está escrito em Yesmial, Jeremias 31, 33 e 34. Capítulo 31, versículo 33 e 34. E em outro lugar está escrito também, Esmiarro 31, capítulo 32 e 33. Onde não há perdão desses pecados, o sacrifício não é mais necessário. Por isso que ele perdoou de uma vez por todas. Portanto, irmãos, temos confiança para usar o caminho aberto por Yeshua até o lugar especialmente sagrado. Ele o inaugurou para nós, o novo e vivo caminho, através da Paracorreta, que é a tenda, mediante a sua carne. Temos também um grande correndo sobre a casa do Eterno. Yeshua é considerado Kohen Hagadol, o grande correndo, o grande sacerdote. Aí ele fala, dessa forma, aproximemo-nos do lugar sagrado com um coração sincero, na certeza plena que procede da confiança, com o coração limpo pelas aspersão, para nos purificar da consciência culpada, e tendo o corpo lavado com água pura. Ele fala no caso da imersão. Então que tenhamos consciência quando falamos com o Eterno, uma consciência limpa, uma consciência tranquila. Por quê? Porque Yeshua ele fez expiação pelos nossos pecados de uma vez por todas. E é por isso que ele não se lembrará das nossas iniquidades e pecados. Não é só pecados, tá? Iniquidade. Por isso que eu costumo dizer, lembrem-se quem vocês eram. Eu me lembro, quando eu vejo uma pessoa errando, cometendo erros, pecados, iniquidade, eu vejo eu no passado. Eu me vejo no passado. Quem era eu? E o Eterno teve misericórdia de mim. Mas as pessoas esquecem quem elas são. Por quê? Porque elas querem ficar no seu orgulho medíocre, desprezando os outros, sendo arrogante com os outros e continuando a vida que elas querem continuar. Aparentemente servindo o Eterno, confessando com a boca que amam o Eterno, mas no fundo, no coração, o odeiam. Essa é a realidade. E ele continua, continuemos nos apegando com firmeza à esperança. Aquele que faz a promessa é digno de confiança. E mantenhamos a atenção dada uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Tá vendo? Para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Esse é o objetivo da comunidade do judaísmo nazareno. É incentivarmos o amor e as boas obras. Outra dádiva, não negligenciemos nossas reuniões congregacionais, como fazem alguns. Ao contrário, procuremos nos encorajar. Então ele diz, como fazem alguns, né? Por quê? Porque as pessoas negligenciam. E uma pessoa negligente já sabe qual é o caminho dela, né? Aí ele fala, quanto mais quando vocês recebem a aproximação do dia, se continuarmos a pecar deliberadamente depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, apenas a terrível expectativa do juízo, do fogo que consumirá os inimigos.
Quem desconsiderasse a Torá de Moshe era morto, sem misericórdia, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Pensem agora quão mais severa será a punição merecida pela pessoa que pisar no Filho de Elohim, que tratar com algo comum o sangue da aliança, que o fez santo e insultar o Espírito doador da graça divina. O que ele está querendo dizer é que a punição era severa para quem desconsiderasse a Torá de Moshe. Lembre-se do cara no Shabat, ele foi colher lenha, ele morreu. Pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, ele morreu. Agora, quão mais severo é aquele que pisar o Filho de Elohim, que trata como algo comum. Eu costumo dizer que começa assim, né? Começa dando margem para o judaísmo ortodoxo, começam a se enfeitar com chapéus pretos, começam a usar roupa preta. Daqui a pouco está negando o sangue da aliança. Quem tratar como algo comum o sangue da aliança. É comum. Ah, não, é mais um. Vamos falar aqui do Rebbe Lubavitch. Vamos falar aqui de Maimônides. Vamos falar aqui do Zohar. Vamos falar aqui do Talmud. E os leigos que estão nessa comunidade, que foram cativados por essa raça demoníaca, são cúmplices. Não adianta correr. Começa assim. Não, brincadeira. Não, Bíblia, não, Bíblia judaica, não, deixa. Eu costumo dizer, olha que coisa muito profunda que eu estou lendo. Se a maldita igreja católica escreveu isso, ela não é maldita, porque ela é a salvação, porque olha quão espetacular, divino e profundo e espiritual é isso que ele está escrevendo, inspirado pelo Ruach HaKodesh. A igreja católica escreveu isso? Rapaz. E aí as pessoas vão no oba-oba de certos vagabundos, desculpa a expressão da palavra, safados, isso é o mínimo que está permitido eu falar. É o mínimo. E se eu ver, e se tiver oportunidade, eu falo na cara. Não tenho medo de ninguém, pessoal. Eu não tenho medo de ninguém. Ninguém me causa medo. Por quê, Gleides? Porque eu já tive experiências espirituais. Já vi manifestação demoníaca me enfrentar. Eu nunca tive medo. Eu vou ter medo do mero ser humano, que é uma cocô? Nós somos cocôs. Vamos apodrecer daqui a pouco, quando morrermos. Encher de verme, de bicho. Eu vou ter medo de ser humano? Mas não vou mesmo. Não tenho medo do diabo, ele sabe disso. Eu não tenho medo das hostes celestiais que de vez em quando se manifestam. Eu não tenho medo, e nós expulsamos em nome de Yeshua. Eu não tenho medo, vou ter medo de gente? Rapaz, quem é o homem? Eu vou ter medo do eterno, ainda tremer 10 vezes mais que os demônios. É isso que nós temos que ter. Mas essa é a mínima palavra que eu tenho para essas pessoas. É isso.
gente que usa de certa situação para se beneficiar. Gente sem vergonha, que distorce a situação. Gente safada. Disse Paulo que é necessário fazermos calar essas pessoas. É necessário. Eles estão se calando, aos pouquinhos, algumas pessoas vão botar eles no lugar deles. Não esquente cabeça não, vai chegar o momento. Continuando, ele diz o seguinte, e o mais engraçado é que quando nos vê, baixa a cabeça, sai correndo. Eu não sei porquê. Ué, se estávamos errados, era nós que tínhamos que baixar a cabeça e sair correndo. A pessoa vê a gente, sai correndo, vai lá para o outro lado, correndo de lado do ônibus para ninguém ver. Para com isso, muda de caminho. Ué? Ai, meu pai amado. Mas começa assim, gente, é assim mesmo. Do ser humano, não espere muita coisa. Quem mudou, Baruch Hashem, vamos se unir. Ou vamos fazer uma festa. Quem não mudou, já esperava. Parabéns pra você. Dessa data querida, eu já sabia que tu seria assim por toda a vida. Olha, eu não me decepcionei, eu me surpreendi. Gente, não adianta. Não adianta. Como dizia Chapolin Colorado, suspeitei desde o princípio. Continuando, gente. Vamos lá. Ele diz, quanto mais, apenas a terrível expectativa de juízo fogo. Quem desconsiderasse a Torá de Moshe, tal, eu já li, pois aquele que conhecemos é quem disse, a vingança é minha responsabilidade e eu retribuirei. E também Adonai julgará seu povo. É uma coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem-se dos primeiros dias, quando, depois de terem recebido a luz, vocês suportaram com luta terríveis e o sofrimento. Algumas vezes foram expostos publicamente perseguidos, e outras ocasiões permaneceram fielmente com quem foi tratado da mesma forma. Vocês partilharam dos sofrimentos dos que foram lançados na prisão. Também quando suas posses foram confiscadas, aceitaram o fato com alegria por saberem que seus bens eram superiores e durariam para sempre. Seus bens maiores que é o que estão no Olam Rabá. Por isso, não lancem fora sua coragem, ela trará consigo uma grande recompensa. Vocês necessitaram de perseverança, de modo que, quando tiverem feito o que o Eterno deseja, possam receber o que ele prometeu. Porque há pouquíssimo tempo, aquele que está por vir virá, e não demorará. Mas a pessoa justa viverá a vida baseada na confiança. Se ela retroceder, não me compraz, não me agradarei dela. Onde está escrito isso? Está escrito isso em Abacuque, em hebraico, capítulo 2, versículo 3 e 4. Veja que as escrituras estão em harmonia. Entretanto, nós não somos aqueles que retrocedem e são destruídos. Em vez disso, mantenhamos a confiança e dessa forma preservamos nossa vida. É isso. A confiança é emuná, a fé. Nós temos que manter a confiança. Aí ele vai citar agora os exemplos de pessoas que confiaram sem Torá. Sem relatos históricos. Eles não tinham relatos históricos, eles não tinham relatos arqueológicos, embora havia muito pouco, mas eles não tinham Bíblia na mão.
Eles não tinham um livro que você tem, chamado Biblos, em grego. Ele não tinha o Sefer Bíblia, os Seferim, os livros, eles não tinham. Eles não tinham internet, como você hoje tem, tá me ouvindo aí. Eles não tinham. E confiaram no quê? Confiaram na existência da divindade que opera em segredo, que está na ocultação. Eles trouxeram essa divindade para cá. Quem? A confiança é a certeza de que esperamos, convencida das coisas que não vemos. Foi por meio dela que as Escrituras atestou o mérito dos antigos. Pela confiança, entendemos que o universo foi criado pela palavra pronunciada por Elohim, de modo que aquilo que se vê não foi criado a partir dos fenômenos existentes. Ninguém, nada explodiu, você apareceu. Não! Você foi criado pela manifestação divina. Existe alguém que está no controle. E esse alguém precisa ser honrado. Pela confiança, Abel ofereceu a Eterno um sacrifício maior que o de Caim. Por isso ele foi reconhecido como justo ao receber de Elohim esse testemunho com base em suas ofertas. Pelo fato de ter confiado, ainda continua a falar, mesmo estando morto. Olha o que Caim fez. Embora o irmão o matou. Isso não quer dizer nada. A carne morre, mas o testemunho continua aí, ó. A vida dele está sendo falada hoje por causa do seu testemunho. Isso é um testamento. Isso é um legado que passou de pai para filho. Foi anunciado há 2000 anos atrás, agora estou anunciando a você no ano de 2020, num Shabat, dia 15 de fevereiro. Pela confiança, Hanoque foi tirado desta vida sem ver a morte. Ele não foi encontrado porque o Eterno havia o levado. Porque foi recolhido antes de ser levado como alguém que agradou o Eterno. Bereshit, capítulo 5, versículo 24, em Gênesis. Sem confiança é impossível agradar o Eterno, porque quem se aproxima dele deve confiar em sua existência e no fato de ele se tornar recompensador de quem o procura. Ele é recompensador de quem o procura. Então, pessoal, tenhamos confiança. Pela confiança, Noé, depois de ter recebido o aviso divino a respeito das coisas que não vira, foi tomado de santo temor e construiu uma arca para salvar sua casa. Por meio dessa confiança, condenou o mundo e recebeu a justiça procedente da confiança. Pela confiança, Abraão obedeceu depois de ter sido convocado para se dirigir ao lugar que o Eterno lhe daria como posse. De fato, ele saiu sem saber onde estava indo. Pela confiança, residiu temporariamente na terra prometida, como se ela fosse sua, vivendo em tendas com Isaac e Jacó, e também deveriam receber o que lhe fora prometido, porque esperava ansiosamente pela cidade que tem fundamentos permanentes, do qual o arquiteto consultor é o Eterno, a nova Jerusalém. Pela confiança, Abraão recebeu a capacidade de se tornar pai, mesmo quando sua idade era avançada, como a da própria Sara, porque considerou digno de confiança quem lhe fizera a promessa. Dessa forma, esse homem praticamente morto tornou-se pai de descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu, incontável como os grãos da areia do mar. Todas essas pessoas mantiveram a confiança até a morte, sem terem recebido o que lhe fora prometido. Por isso que nós temos confiança, pessoal. Talvez nós não recebamos nada nessa vida,
Embora a gente tenha um desejo de ter nossa casa própria, nossos bens, para, né, festejar com a família, coisa genuína que o Eterno concede. Embora a gente tenha, mas a nossa permanência está no Olam Rabá, no mundo superior. Sim, ofereceu o único sacrifício. Cadê? Eu tô pulando aqui. Aí ele diz, né? As pessoas que falam dessa apenas a viram de longe e também a cumprimentaram à distância, enquanto reconheciam ser estrangeiros e residentes temporários na terra. As pessoas que falam dessa forma deixam claro sua procura por uma pátria. Entretanto, se mantiveram a lembrança de que teriam a oportunidade de retornar. Em vez disso, aspiravam a pátria melhor, celestial. Essa é a razão pela qual o Eterno não se envergonha de ser chamado o Elohim deles, porque ele preparou uma cidade. Por isso que você vê lá em Moisés que ele diz: eu sou o Elohim de Abraão, Isaac e Jacó. Olha que bonitinho. Pela confiança, Abraão, ao ser testado, ofereceu Isaac como sacrifício. Sim, ofereceu o único filho, aquele que recebera a promessa, a qual fora dita: sua semente será contada por meio de Isaac. Abraão concluiu que o Eterno poderia até mesmo ressuscitar pessoas dentre os mortos, e falando de forma figurativa, ele o recebeu dessa forma. Pela confiança, Isaac, nas bênçãos sobre Jacó e Esaú, fez referência a acontecimentos futuros. Pela confiança, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos seus filhos de Yosef, apoiando seu cajado enquanto se curvou em oração. Veja que aqui é relatado Yosef, os filhos. Por quê? Que é Efraim. Ok? Pela confiança, Yosef, no fim da sua vida, lembrou do êxodo do povo de Israel e deu instruções sobre o que fazer com seus ossos. Pela confiança, os pais de Moshe o esconderam durante 3 meses. Depois de seu nascimento, por terem visto que ele era uma criança bonita e não temeram o decreto do rei. Pela confiança, Moshe, depois de ter crescido, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Preferiu ser maltratado como seu povo e desfrutar os prazeres momentâneos do pecado. Considerou a desonra sofrida por amor do Messias, riqueza maior que a dos tesouros do Egito, por manter os olhos fixos na recompensa. Pela confiança saiu do Egito, não temendo a ira do rei, perseverou como quem vê o invisível. Pela confiança obedeceu às exigências para o peça, incluindo a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não tocasse os filhos de Israel. Pela confiança o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca. Quando os egípcios tentaram fazê-lo, o mar os engoliu. Pela confiança caíram os muros de Jericó, depois do povo ter marchado e em volta deles durante 7 dias. Pela confiança, Rahave, a prostituta, recebeu os espiões e por isso não morreu com todos os outros que haviam sido desobedientes. Olha a Rahave aí, né? A prostituta. Por isso que Yeshua disse que as prostitutas, muitos dos pecadores, sentavam à mesa. Negócio é sério. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gidon, Barak, Shimshon, e Yefitar, Davi, Shemuel, dos profetas, os quais pela confiança conquistaram reinos, praticaram a justiça, receberam o que foi prometido, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, tiveram a fraqueza transformada em forças, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exército de estrangeiros. Mulheres receberam de volta os seus mortos ressuscitados. Outras pessoas foram submetidas à tortura e espancadas até a morte, recusando-se a serem resgatadas, a fim de obterem melhor ressurreição. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e aprisionados, apredejados,
cerrados ao meio, mortos a espadas, andaram errantes, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, perseguidos, maltratados, errantes em desertos e montanhas, vivendo em cavernas e buracos no chão. O mundo não era digno deles. O mundo não era digno deles. Todos eles tiveram mérito reconhecido por causa da confiança. Entretanto, não receberam o que lhe fora prometido, porque o Eterno planejou algo melhor que nos envolveria de forma tal que apenas conosco ele alcançaria o objetivo. Portanto, capítulo 18, pelo fato de estarmos cercados de uma nuvem tão grande de testemunhas, ponhamos de lado qualquer impedimento. Isto é, o pecado que facilmente impede nosso avanço. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, contemplando o autor e consumador de nossa confiança, Yeshua, que, em troca da obtenção da alegria que lhe foi proposta, suportou a execução em uma estaca como um criminoso desprezado à vergonha e se sentou ao trono do Eterno. Sim, pensem naquele que suportou tamanha hostilidade dos pecadores contra si mesmo, para que você não se cansem nem fiquem desanimados. Vocês ainda não resistiram ao ponto de derramar sangue na luta contra o pecado. E também se esqueceram do nosso conselho que lhe foi dado como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina de Adonai, nem desanime quando ele o corrigir, porque Adonai disciplina quem ama e fustiga todo aquele que aceita como filho. Esse é o Eterno. Eu lhe apresento Adonai Tsevaot, que é: meu filho, não despreze a disciplina de Adonai, nem desanime quando ele o corrigir, porque Adonai disciplina quem ama e fustiga todo aquele que aceita como filho. É isso que Adonai tem para você. Considerem as provações como disciplina, o Eterno os trata como filho. Qual filho não é disciplinado por seu pai? Todos os filhos legítimos passam por disciplina. Então, se não passarem por ela, provavelmente são manzé e não filhos legítimos. Se eu não aceito a disciplina de Hashem, do Eterno, eu não sou filho. Ponto, acabou. Acabou, não tem pra onde. Além disso, tivemos pais que nos disciplinaram e nós os respeitamos. Quanto mais devemos nos submeter ao Pai espiritual e vivermos, porque eles nos disciplinaram por curto período, da melhor forma que podiam. O Eterno, porém, nos disciplina a fim de nos oferecer benefícios genuínos e nos habilitar a participarmos de sua santidade. Qualquer disciplina, enquanto é aplicada, parece dolorosa e nada alegre. Entretanto, para os que foram treinados por ela, o fruto posterior é pacífico. A justiça, portanto, fortaleçam os braços debilitados e enrijeçam os joelhos cambaleantes. Façam um caminho reto para os seus pés, para que o manco não se desvie antes seja curado. Esforcem-se pela manutenção da Shalom com todos e pela santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hoje a gente vê as pessoas, a gente chega na casa de fulano, Shabbat Shalom, a pessoa está com a cara fechada. É Shabbat e a pessoa está com a cara fechada. Não recebem a gente como os nossos patriarcas aqui, os nossos emissários, nos falaram. Esforcem-se pela manutenção da Shalom com todos e pela santidade, sem a qual ninguém verá o Eterno. Esforcem-se. Então nós temos que se esforçar. Se alguém chegar em casa e dizer Shabbat Shalom, eu posso estar passando o maior problema da minha vida. Eu vou dizer Shabbat Shalom. Porque é a manutenção da Shalom. É manutenção. É manutenção. Ah, mas se aquela pessoa não está vivendo, mas ela está vindo.
ela está compartilhando, mesmo nas dificuldades, mesmo nas situações adversas, ela está enfrentando uma vida. Não é fácil. Aí você se acha o dono da razão e eu não dou shalom para ninguém. Ih, conhece nada. Tá lascado. Continuando, aí ele diz: cuidem que ninguém se perca da graça do Eterno, para que nenhuma raiz de amargura brote, cause dificuldade e contamine muitos. Olha que tem muita gente amargurada. Tem gente que faz florescer e crescer a raiz de amargura. Menino, o negócio é sério. Que não haja ninguém sexualmente imoral ou ímpio como Esaú, que em troca de uma única refeição abriu mão dos direitos dos filhos primogênitos. Vocês sabem certamente que mais tarde, quando ele quis obter a bênção do pai, foi rejeitado de fato, mesmo tendo buscado a bênção com lágrimas, a mudança de seu coração de nada valeu. O que adiantou? Ele foi buscar, né? Ele foi buscar a bênção de novo? Ah, pai, não sobrou nenhuma bênção? Chorou, se humilhou e o pai falou: olha, eu já abençoei Jacó. O que adiantou o remorso dele? De nada mudou. Porque não havia mudança no seu coração, gente. Vocês não chegaram ao monte palpável, ao fogo aceso, às trevas, à escuridão, nem ao redemoinho, ao som do chofar e à voz com palavras tais que fizeram seus ouvintes implorar que nada mais lhe fosse comunicado. Isso que aconteceu lá no monte. O povo ficou com tanto medo. Mesmo que um animal toque no monte, ele deve ser apedrejado até a morte. A vista era tão aterradora que Moshe lhes disse: estou tremendo de medo. Em vez disso, vocês chegaram ao monte de Sion, isto é, a cidade do Elohim vivo, a Jerusalém celestial, as milhares de anjos em assembleias festivas, a comunidade dos primogênitos, cujos nomes estão registrados no céu, ao juiz que é o eterno de todos, o Espírito dos justos que anunciaram seu objetivo, ao mediador de uma nova aliança, Yeshua, e o sangue aspergido que fala melhor do que sangue de revel. Cuidado para que ninguém rejeite aquele que fala. Se não escaparam aqueles que se recusaram a ouvir quem os advertia na terra da parte do Eterno, o que diremos a nosso respeito se nós desviarmos daquele que nos adverte desde o céu? Mesmo naquela época, sua voz abalou a terra. Agora, entretanto, ele fez esta promessa: mais uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. A expressão mais uma vez indica que a remoção do que foi abalado pelo fato de serem coisas criadas, de forma que o que não foi abalado permanece. Portanto, por termos recebido o reino inabalável, sejamos agradecidos e ofereçamos ao Eterno culto que lhe seja agradável, com reverência e temor, porque ele é fato, nosso Elohim, fogo consumidor. Continue na amizade fraterna. Tem gente que se torna inimigo da gente sem a gente fazer nada. Só por motivados por inveja, por raiva. Eu vou te bloquear no Facebook. Eu vou te bloquear no Instagram, no WhatsApp. A gente não fez nada por ela. Ai, meu pai. Tá cheio de gente assim. Cheio. Por isso ele diz: continue na amizade fraterna. Não se esqueça de serem amigáveis para com os de fora, porque procedendo dessa forma, algumas pessoas, sem o saber, receberam anjos. Lembrem-se do que estão sendo maltratados nas prisões, como se vocês estivessem lá com eles e fossem pessoalmente torturados. O casamento é honroso de todos os aspectos, e em particular o sexo entre cônjuge é puro. O Eterno, sem sombra de dúvida, punirá fornicadores e adúlteros. Mantenham a sua
vida livre do amor ao dinheiro. Contentem-se com o que vocês têm, porque o Eterno mesmo diz: nunca faltarei a você, nunca abandonarei. Pois esta é a razão, podemos dizer com confiança: Adonai é meu auxílio, não temerei. O que pode me fazer o ser humano? Lembrem-se dos seus líderes, daqueles que lhe transmitiam a mensagem de Elohim. Reflitam sobre o resultado do estilo de vida deles e imitem sua confiança. Yeshua, o Messias, é o mesmo hoje, ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar pelos diversos ensinos de estranhos. É bom para o coração ser fortalecido pela graça e não por comida. As pessoas fazem dessas coisas o centro da sua vida e não têm se beneficiado delas. Nós temos um altar do qual aquele que serve na tenda não tem permissão de comer. Pois o corregador leva o sangue de animais até o lugar especialmente sagrado como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Da mesma forma, portanto, Yeshua também sofreu a morte fora dos portões da cidade, para santificar as pessoas por meio do seu sangue. Assim saímos ao encontro dele fora do acampamento e partilhemos de sua desonra, porque não temos aqui nenhuma cidade permanente, pelo contrário, buscamos que há de vir. Por meio dele, ofereçamos ao Eterno um sacrifício de louvor continuamente, porque este é o fruto de lábios que confessam seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de partilhar com os outros, porque de tais sacrifício o Eterno se agrada. Obedeçam seus líderes e se submetam a eles, porque eles cuidam da vida de vocês, como quem se deve prestar contas. Portanto, tornem sua tarefa uma alegria e não um sofrimento, porque isso não lhes trará nenhum proveito. Continue orando por nós, porque estamos certos de ter uma consciência limpa e desejamos nos conduzir de forma apropriada em tudo que fazemos. Portanto, particularmente peço-lhes que o façam para que eu seja devolvido a vocês em breve. O Eterno de Shalom trouxe de volta dentre os mortos o grande pastor das ovelhas, nosso Senhor Yeshua, pelo sangue de uma aliança eterna. Que o Eterno lhes conceda todo o bem necessário para realizarem sua vontade e que ele faça de nós o que lhe agrada mediante Yeshua, o Messias, e ele seja a glória para todos sempre. Amém. Peço-lhes, irmãos, que suportem minha mensagem de exortação, porque eu lhe escrevi resumidamente. Saibam que nosso irmão Timóteo foi libertado. Se ele chegar logo, eu o levarei comigo quando for ver vocês. Cumprimente todos os líderes e todo o povo de Elohim. Os da Itália lhes envio saudações, a graça seja com todos vocês. Amém. Veja como algo sublime, algo maravilhoso é. Este foi o livro de Hebreus, lido, todas as cartas, todo o estudo da Brit Hadashah foi lida e explicada para todos. Semana que vem nós iremos ler Mateus, capítulo 1, 2 e 3. Olha só, aí vamos ler Mateus, depois nós vamos ler Marcos, depois nós vamos ler Lucas e depois nós vamos ler João, tá? Pessoal, qualquer dúvida pode nos enviar um e-mail para congregaçãonazareno@gmail.com. Visitem os nossos sites e blogs, que são tem um link abaixo da descrição, judaismonazareno.sp.org, e tem o outro blog que é judaismonazareno.sp.wordpress.com, ou nos envie um e-mail. Se inscrevam no canal e compartilhem. Que o Eterno abençoe a todos grandiosamente e vos deixo essa mensagem para reflexão. Amém. Amém.